Está processando. Muito bem, voltamos. Essa aqui é a parte 2 de uma aula em que, no primeiro momento, eu disse para vocês que existe uma relação entre, digamos assim, o trecho de um parágrafo que se encerra por um ponto. O parágrafo é a unidade textual em que eu trato de um certo tópico. Onde eu digo tópico, leia um certo tema. Eu falo sobre algo. Cada coisa sobre a qual eu falo num texto, eu escrevo sobre essa coisa em um parágrafo, certo? Sobre esse certo tema. E nós estamos lendo um texto sobre o que é literatura gótica. Então, dentro de um parágrafo sobre o que é literatura gótica, eu vou ter pequenas unidades, a que nós chamamos de períodos. Dentro do período, eu tenho duas partes que têm uma relação entre elas, né? Em que eu verifico uma relação entre elas. Essas partes são o sujeito e o predicado. O sujeito é aquela parte sobre a qual eu falo alguma coisa. Professor, e o predicado é a... Diga. Você não vai apresentar mais, não? Eu estou fazendo uma síntese do vídeo passado, da aula passada, do primeiro momento, que é uma introdução para o material que eu vou projetar dando continuidade. Então, o sujeito é aquilo sobre o que eu falo, usando um verbo, e o predicado é tudo aquilo que eu digo a respeito do sujeito, certo? Agora, dentro do sujeito e dentro do predicado, eu tenho outras partes, certo? O sujeito e o predicado, nós chamamos o nome genérico termos, são termos, tá? Termos de um período, vamos dizer assim. E dentro do sujeito e dentro do predicado, eu vou ter outras partes. No vídeo passado, digamos, na aula passada, que foi agora há pouco, para quem está vendo ao vivo, nós vimos que existem nomes, tá, que exigem um certo complemento. Existem adjetivos, que são as características de alguma coisa, que exigem um complemento. E existe o nome das coisas, que são substantivos, que exigem um complemento. Isso tudo é uma síntese do que a gente acabou de estudar, tá? Então, esse nome, digamos assim, essa parte que completa um nome, nós chamamos complemento nominal. Eu vou projetar para começar por isso, certo? Professor? Oi. Pode dizer. Alô? Marcos está perguntando aí no chat aí. Foi mal. Ele tá perguntando síntese. Pera aí, senhor. Apareceu uma notificação aqui no meio da mensagem. Sintaxe é um resumo com pontos principais de um determinado assunto. O quê? Sintaxe é um resumo com pontos principais de um determinado assunto. Não, você coloca assim, sintaxe, aí coloca o sinal de igual. Eu estou fazendo como eu gosto de fazer, certo? Espera aí que eu vou te ajudar. Você escreve assim, sintaxe igual relação. É a mesma coisa. Só que relação é uma palavra bem genérica que serve para milhões de coisas, né? Vai desde o seu relacionamento, desde como é que eu vou dizer assim, o tipo de vínculo que se tem com o pai e a mãe, é uma relação, enfim, até o trabalhador com o empregador, o nome é relação. E sintaxe é quando você trata de linguagem, entendeu? Do uso da língua. Certo? Então, aproveitando a sua excelente pergunta, para exemplificar o que nós estamos estudando aqui, isso aqui a gente falou no outro vídeo, eu estou mostrando de novo, né? Dessa palavra, entretanto, que está na tela, por favor, acompanhe. Até o 16 aqui em algarismo romano, eu tenho um período. A parte do parágrafo, que é esse bloco todo aqui, que eu termino por um ponto. Dentro do período, eu tenho duas partes, dois termos, certo? Principais aqui, eu tenho o sujeito, que é sobre o que eu falo, esses ilustres pavores, e o restante todinho é o predicado, tá aqui. Todinho até o ponto, se não tiver outro sujeito aqui dentro, é o predicado. Mas, professor... Agora, só um instante, dentro do predicado, eu tenho certos nomes que exigem um complemento. O nome característico exige um complemento. Característico do quê? Então, esse complemento do nome eu chamo de complemento nominal. Nos livros didáticos e nas gramáticas vocês vão encontrar isso. E o sujeito é um termo, o predicado todinho é outro termo. Estou respondendo ao colega o que é sintaxe, certo?
E o complemento nominal é outro termo, de grandes catedrais, é outro termo. Vou terminar isso aqui para responder a sua pergunta, viu, meu caro? Então, o que eu quero que vocês entendam? É que existe uma relação sintática, ou existe uma sintaxe aqui entre característico e de grandes relações. Respondi a pergunta o que é sintaxe. Estou botando as várias setas para vocês verem aí. A expressão em negrito de catedrais completa o nome característico. Então, você tem uma sintaxe entre esses dois nomes. É uma relação de complementação aí. Certo? Isso não é porque português é difícil. Vocês são de informática, têm de saber mais do que eu, do que qualquer outra pessoa. Quando vocês pagarem, se não já estão pagando, programação, vocês vão ver que em outras linguagens, que não o português, vocês vão ter regras também que quando você aprende para poder usar, entendeu? O ponto e vírgula, é o traço, é a barra. Então, a gente está tendo uma consciência analítica da língua portuguesa. Se fosse no inglês, era fácil ou difícil a depender da inteligência de vocês. Se fosse no francês, seria fácil ou difícil dependendo da inteligência, do conhecimento prévio de vocês, se já estudaram isso ou não, certo? Dependeria também de como o professor está explicando. Não é uma coisa que é porque é português é difícil, entendeu? É sintaxe, estamos estudando a relação. Pronto, eu respondi ao colega, agora responder ao outro. Pode dizer. A menina que está perguntando, no caso, sintaxe são as relações estabelecidas entre as palavras? Vamos melhorar entre uma palavra ou um conjunto de palavras, porque a gente está vendo que pode ser só uma palavra com outra ou pode ser uma palavra com várias, mas está certa a definição dela. É entre as partes, entre os termos, entendeu? Você identifica o termo e percebe com qual ele se relaciona. Está maravilhoso dar aula assim, eu estou adorando essa turma, dialoga, não é? Isso é muito bom. Então vamos dizer aqui, olha, você tem o verbo tem, a forma verbal, né? Tem, do verbo ter, e você tem aqui o sujeito, esses ilustres pavores. Então, para a colega que fez essa ótima pergunta, que me obriga a explicar melhor, a dizer mais, está muito legal, certo? A gente vai aqui até onde posso, o importante é a gente dialogar. Então, o que eu quero que vocês aprendam a dizer para saber ler uma questão de concurso? Que eu não vou fazer questões de concurso com vocês. De repente, um de vocês pode dizer assim, rapaz, eu quero ser técnico em informática de um banco. Aí tem lá uma prova de português. Eu quero ser técnico em informática do Ministério da Justiça Estadual, da Justiça Federal. Eu quero ser técnico em informática. Vamos dizer que você vá ser técnico da Universidade Federal e cai uma prova de português. Na prova de português, você pode ter uma alternativa para você marcar que diz assim, na relação sintática entre os termos, o sujeito, esses ilustres pavores, tem como verbo a forma verbal tem. Aí isso seria a resposta certa. Entendeu? Aí eu estou respondendo a colega que está dizendo, é a relação entre as palavras? É, mas fica melhor você perceber que é entre os termos. Aqui eu tenho o termo sujeito e aqui eu tenho o verbo do sujeito. Compreendeu? É melhor entender como termo, porque o termo pode ter uma palavra só ou pode ter mais de uma. Certo? Veja só, como o colega deu o exemplo, né? Crianças, vamos dizer assim, crianças medrosas têm medo do escuro. Então, medo é uma palavra só, mas do escuro já são duas. E do escuro é o complemento nominal de medo. Certo? Foi o exemplo que vocês mesmos me deram aí na primeira parte da aula. Perfeito? Eu valorizo muitas perguntas, viu? Quando vocês perguntam, eu acabo me demorando, porque eu me sinto na obrigação de explicar nos detalhes o que eu não estava explicando nos detalhes. Para mim, uma boa pergunta como essa indica que você já entendeu o que eu estou falando e quer ir além. Querem me perguntar mais? Professor Lúcio perguntou, aquele entretanto é o quê? Eu acho que é uma conjunção. É uma conjunção adversativa, não está no tópico do nosso programa, certo? Por isso que eu ignorei. Certo? Chama conjunção. Vocês estudaram isso no primeiro ano como conectivo, né? Lá em coesão.
certo? E no terceiro ano, vocês vão estudar isso, estudando as orações, certo? Sintaxe das orações coordenadas e orações subordinadas. Vamos para a parte nova. Isso aí tudo era revisando e aprofundando, graças às ótimas perguntas de vocês, o que nós estudamos na primeira parte desse encontro de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais para entender o que é essa literatura gótica, que a gente vai conhecer um pouquinho mais agora, lendo a parte inicial do conto A Pata do Macaco. Assim como tem nome que exige um complemento, tem verbo que também exige complemento. Se eu perguntar assim para vocês, quer ver? Reparem aí. Se eu perguntar assim, um homem vinha caminhando pela estrada e, de repente, ele morreu. Essa forma verbal, morreu, que está aí no pretérito, né, está no passado, essa forma verbal exige um complemento para você poder entender o que eu estou dizendo, ou você já entendeu tudo da frase? Reaja no Precisa. chat. Exige um complemento se quiser saber do que ele morreu. Exatamente. Então, estudar isso que a gente está estudando é interessante porque ensina você a pensar através de modelos. Isso um dia, quando vocês forem estudar economia, por exemplo, você tem diversas formas de entender a economia. Nenhuma delas é perfeita, nenhuma delas é completa. Mas são modelos para entender como é que o ser humano interage em sociedade administrando seus recursos. Tá? Lá em economia é isso que vocês vão pensar. Aí, quando vocês vão entender como é que uma certa substância, uma partícula, lá em física, em fisicoquímica, em química, se comporta, você vai pensar através de um modelo também. Quando você vai estudar gramática, você vai aprender a pensar através de modelos. Então, para o modelo que a gente está estudando, você dizer do que a pessoa morreu, onde ela morreu e como foi, não é principal. Não é uma coisa que deve obrigatoriamente integrar o que você está dizendo. Quando você diz que alguém morreu, a mensagem estaria completa. Você colocar algo a mais se você quiser acrescentar, se for importante para o que você quer dizer. Mas para o modelo da organização, do que você está dizendo, você não precisaria. Mas existem verbos que exigem. E eu vou mostrar agora um exemplo para vocês. Olha, o estilo gótico, eu já vou começar por esse que eu nem destaquei, estimula. Quem estimula, concorda comigo que estimula sempre alguma coisa? Concorda comigo? Ou estimula alguém, estimula algo? Eu digo assim, eu estou estimulando. Vocês vão perguntar, professor, está estimulando o quê? Eu vou dizer, estou estimulando a turma a querer aprender gramática. Se eu disser por meio disso e daquilo, bem, é informação a mais, mas o complemento do verbo já foi dado. É bem importante isso para vocês entenderem as aulas futuras e para vocês adquirirem a capacidade de pensar por modelo, certo? Então, anote aí, complemento verbal. Complemento verbal é o termo que deve ser usado para completar o sentido de um verbo. Se não tiver esse termo, o verbo não diz nada. Entenderam? Essas definições minhas, elas não são igual tem na gramática. Você entendendo isso, você vai lá para a sua gramática, vai para o seu livro didático e você vai conseguir aprender mais facilmente. Certo? Complemento verbal é o quê? Verbal, termo a ser empregado obrigatoriamente para um verbo poder fazer sentido. Concorda comigo que se eu disser, ei, pessoal, vocês estimularam? Isso que eu estou dizendo não faz nenhum sentido. Estimularam o quê? Entenderam? Digam sim, pelo menos, ou digam não, repita e tal. Tá aqui, é para anotar isso. Repita, porque é o que tem aí na tela. Ah, sim. Quem brincar com o verbo estimular vai ser orientado aí à ETEP. O riso aí não tem nada a ver aqui. Aqui é estimular a espiritualidade. O complemento está aqui, olha. O exemplo. Estimular a espiritualidade. Certo? Você obriga a ter alguns verbos que você obrigatoriamente já coloca. Ei, mãe, a senhora já mandou? Aí mandou o quê, homem? Como assim? Já mandou pedir o açaí? Entendeu? Você tem que completar. Porque mandar é mandar algo. Entenderam aí? Isso é normal da nossa língua. Eu só quero que vocês aprendam a pensar através de conceitos
e que vocês consigam olhar para um texto escrito e fazer essa análise. É uma forma de desenvolver a inteligência de vocês para isso. Então, aqui, olha, dizendo tudo que a gente já estudou até aqui. O estilo gótico é o sujeito, é esse termo principal, né, sobre o qual eu falo. Aqui eu tenho o verbo desse sujeito, estimula. Esse sujeito, ele é um sujeito agente, ele pratica a ação de estimular. E o que é que ele estimula? A espiritualidade. Acompanhe na tela que vai ficar mais fácil para vocês. A espiritualidade. A espiritualidade é o complemento verbal. Ficou claro? É a terceira vez que eu estou explicando. Sim, ficou claro. Vocês aqui, olha, concordem comigo. Permite. Se eu perguntar assim, pessoal, vocês permitem? Concordam que vocês vão me perguntar, permite o quê? Concordam? Sim. Então, esse aqui, olha, permite uma visão do sublime, é o objeto, né, do verbo, é o complemento verbal. Eu vou colocar CV. É o complemento verbal. Então, está na tela para vocês copiar. Complemento verbal. Termo a ser empregado obrigatoriamente para um verbo poder fazer sentido. Ficou claro isso para vocês? Tem uma pessoa que está com dúvida aí, agora eu não sei o quê, só falo que está confuso. É? Uhum. Se ela não consegue fazer uma pergunta, vai precisar ver o próximo exemplo para poder fazer a pergunta. Então, olha, o estilo gótico estimula. Estimula o quê? A espiritualidade. A espiritualidade completa o verbo estimular. Então, ele é um complemento verbal. O estilo gótico permite uma visão do sublime. Pense o sublime como sendo o seguinte: você está assim, da sua janela, vendo a imensidão de uma serra ou de um campo assim grande, e você se sente pequeno. Isso é o sublime. Espero que vocês já tenham dado um Google para ver a arquitetura gótica, as catedrais góticas. Eram templos gigantes para o fiel católico olhar para aquilo e se sentir pequeno e pensar o quanto Deus é grande. Certo? Ela é feita com umas pontas que, se a memória minha está certa, chamava-se pináculos. Ela tem umas pontas apontando para o céu para dar aquela sensação ainda de gigantesco, né, e tal. Isso é o sublime, certo? O estilo gótico estimula. Estimula o quê? A espiritualidade. Professor. Oi. Tem uma pergunta aqui que talvez eu até meio que saiba, mas é só tirar uma dúvida aqui. Ana Vitória está com dúvida se o complemento verbal e nominal é a mesma coisa, porém, é tipo aquele exemplo lá. As crianças têm medo do escuro. Medo não é verbo, né? Mas tem essa ligação do medo com o escuro. Eu vou dizer para ela que ela está certa no sentido de que é a mesma coisa, porque é um termo que completa o sentido do outro. Aí o verbal tem o verbo sempre antes, né? A diferença é que o nominal é de um nome e o verbal é de um verbo. Então, é essa capacidade, Ana Vitória, de perceber a sutileza, a diferença entre o que parece igual, que estudar isso ajuda você a ter. Entendeu? Para, por exemplo, você ser capaz de confundir o que é uma hipótese, uma possibilidade, com o que é um fato. Entendeu? Uma coisa é algo poder acontecer. Outra coisa é algo realmente acontecer. Aí, para produzir fake news, enganar a população, mentir de uma forma que até quem mente pode depois dizer que se enganou, o que tem gente de má fé, de caráter questionável faz? Diz para o povo que uma hipótese, uma possibilidade é um fato e milhões de pessoas acreditam, porque ela não consegue perceber a diferença entre possibilidade e fato. O que pode acontecer e o que realmente aconteceu. Eu estou dizendo isso com base num fato da vida real, atual, mas que eu não preciso citar. Vocês são inteligentes, se são bem informados, estão sabendo do que eu estou falando. Se não estão, quando vocês verem isso, vocês vão saber do que se trata. Então, Ana Vitória, quando você percebe
que o complemento nominal e o complemento verbal, eles têm uma coisa em comum, mas eles também têm uma coisa de diferente, você é capaz também de perceber o que é hipótese, o que é fato, o que é argumento, o que é opinião, o que é especulação, tá? Então, isso aqui refina a inteligência. Se você entender que é a mesma coisa, como é? Eu adorei a pergunta. Eu vou me demorar mais um minuto nisso, depois eu vou correr um pouquinho na aula, certo? Como é, Ana Vitória, que em termos práticos isso vai ser cobrado de vocês? Deixa eu ver aqui. Contudo, perfuram-se o céu. O gótico insinuaria também certo mistério, séria presença nominal, por conta das figuras horrendas, as gárgulas, arrematando as calhas dos muitos vãos escuros. Deixa eu ver se eu encontro um complemento nominal aí nesse nosso exemplo. Me ajudem para ver se tem. Deixa eu ler o fragmento todo, que eu já fui e vim. Pronto, repletos. Ana Vitória, por favor, sua pergunta é muito importante, viu? Lá na sua prova que você vai fazer daqui a 3 anos para ganhar 5 mil reais na justiça, vai ter uma questão de gramática de português. Aí vai perguntar assim, vai chegar a visita aqui, vocês não se estressem não, viu? Vai ter lá, vocês estão vendo aí, meu caro e Ana Vitória, vocês estão vendo as duas partes em azul, estão vendo aí? Hein, turma, tá vendo? Diga sim, por favor. Dá para ver, professor. Pronto, letra A. As duas partes em azul funcionam como a mesma coisa? Não vai ter lá, Ana Vitória, o nome complemento verbal ou complemento nominal. As questões vêm assim agora, hoje em dia. Você estudou, decorou tudo de direito administrativo, tudo de direito constitucional, seu pai gastou um dinheiro com você para você fazer um curso, você fez um curso FIC para aprender mais ainda português, você, de 50 questões, você tem de acertar 50 ou 49. Aí você vai ganhar mais de 5 mil reais para trabalhar num local legal e ter um emprego certo e importante para o resto da vida. Aí um professor de português vai pegar um textinho desse tamanho. Oi, Gabi, tudo bem? Estou dando aula, Gabi, depois a gente conversa, viu? Aí o professor de português contratado vai fazer uma questão, vai colocar em azul esses dois pedacinhos e a letra A vai ser: os termos destacados em azul exercem a mesma função sintática. Verdadeiro ou falso, gente? Digam para mim. Verdadeiro ou falso? Essa é a verdadeira primeira aula dialogada que eu tive, viu? Essa turma é maravilhosa. Digam para mim. É verdade. Rapaz, os dois servem para dar sentido, né? Isso Mas é falso. verdadeiro. Mas é falso. É falso. E você vai ter a obrigação de saber que é falso. Por quê? Porque Nossa. aqui é um verbo. Aqui é um nome. É um nome de que tipo? É um nome adjetivo. É um nome que é uma característica. Certo? Agora, se eu disser para vocês, pessoal, vocês viram que a escola está repleta? Vocês vão me perguntar, repleta de quê? Concorda, meu caro? Concorda, Vitória? Sim, Porque concordo. o nome repleto, ele exige um complemento. O verbo contemplar também exige um complemento. Só que o complemento de um verbo, a gente chama complemento verbal, a gente chama objeto. É o objeto do verbo. Objeto direto e objeto indireto. Na nossa próxima aula eu vou explicar isso para vocês. E o complemento de um nome chama complemento nominal. Então, a letra A, Vitória, de maldade, ela vai dizer que é a mesma coisa. Aí você marca, por uma questão, você não acertou 50, que tem que fechar a prova, aí você perdeu o emprego de 5 mil reais. É assim que funciona a vida, viu? Entenderam? Todo mundo entendeu o que é um complemento nominal, o que é um complemento verbal. Agora deu para entender melhor. O complemento nominal é quando um nome exige que você diga algo para poder fazer sentido o que você quer dizer. Quando você tem um verbo que exige um complemento, aí é complemento verbal. A gente vai ver no próximo encontro que você tem o complemento verbal de dois tipos, objeto direto e objeto indireto. Mas eu não vou explicar isso agora, não. Tá bom, gente? Ficou claro? Posso avançar? Sim, pode. Olhe, insinuaria.
O que insinua, insinua algo. Insinua certo mistério. Insinuaria certo mistério aqui é complemento verbal. Beleza? Beleza. Repleto aqui é o complemento nominal. Faltou colocar um CN aqui, complemento nominal. Eu vou avançar. Posso, gente? Posso? Pode. Perguntas, Pode. dúvidas? Já printei, já tele tudo. Pronto, ficou claro para vocês. É muito bom, a turma é muito participativa, demonstra inteligência, adorei. Certo? Olha aqui, retorno ao gótico. Então, o que acontece? O texto que a gente está lendo começa dizendo que os vampiros viraram uns heróis, uns mocinhos bonitinhos, né? As meninas se apaixonam pelos vampiros, né? Como no filme que vocês viram. Os mortos-vivos não são só um, né? Não é só um e tal, papapá. Os mortos-vivos é um monte, né? Agora, eu quero que vocês entendam aí duas coisas. Escrevam aí no caderno de vocês. Sujeito agente. Diferente de sujeito paciente. Certo? Sujeito agente igual, eu vou colocar assim, diferente, porque aqui eu não sei como é que bota diferente. Vou colocar versus, um X bem grande. Versus A diferente é o sinal de guerra, Diferente sinal de é um igual igual e um com tracinho no traço. meio. paciente. Hã? É um igual com traço. É o diferente. Mas eu não sei onde é que bota aqui no teclado. Eu Vocês também sabem não como sei é que dá o dizer. comando? Eu não, tô no celular agora. Sim, entendi. Só um instantezinho, estou mexendo aqui no meu celular. Sujeito agente diferente de sujeito paciente. Certo? O sujeito paciente, ele sofre a ação, eu vou colocar entre aspas, porque não é bem a ação muitas vezes, a ação do verbo. Certo? E vou colocar aqui assim uma seta e vou colocar quem pratica a ação, e outra vez pratica entre aspas, ou ainda aqui escrevendo para dar tempo vocês copiarem, certo? Quem pratica a ação, a ação do verbo, é o agente da passiva. Esse agente da passiva é o último tópico que eu vou explicar hoje, que o IF quer que vocês saibam identificar. Pratica. E esse pratica, entre aspas. Muitas vezes não tem muita lógica isso, mas vocês vão entender. Certo? Então, olhe, daí na produção literária de muitos escritores, esses castelos e mansões foram absorvendo uma outra lenda local, hospedando fantasmas, exibindo agora que abandonados ou quase em ruínas seus segredos, suas passagens secretas, suas masmorras, seus cemitérios particulares, suas torres e maldições. Então a gente começou o vídeo passado lendo um texto, né, do romance O Castelo, que trazia a imagem de um castelo gigantesco lá, abandonado, com masmorras e tal. Então as histórias góticas, elas começam assim, esse ambiente em que se passa a história como sendo personagem também, como participante da história, e esses castelos, essas mansões, essas casas grandes, guardam os segredos das pessoas, certo? Eu quero que vocês percebam uma relação agora aqui, para a gente encerrar por hoje aqui, e dar uma olhadinha rápida no conto A Pata do Macaco. Oi. Tem gente com dúvida. Eu nem terminei de explicar qual é a dúvida. Sobre o negócio de sujeito, agente e sujeito paciente. Mas eu não expliquei ainda. Certo? Eu vou dar agora o exemplo e a pessoa vai entender. Então, olha só, nesse caso aqui, olha, daí na produção de muitas
de muitos escritores, esses castelos e mansões, estou explicando aqui, olha, foram absorvendo. Concorda comigo que esse sujeito aqui, castelos e mansões, esse sujeito pratica a ação de absorver? Concorda comigo? A turma está anotando. Então, a turma é o sujeito, está praticando a ação. Esses castelos e mansões, eles foram absorvendo. Eles praticam a ação. Entenderam agora o que é um sujeito agente? Todo mundo entendeu? Eu acho que estou entendendo. O menino correu. Pronto. Correu é o verbo. O menino correu. Ele praticou a ação de correr. O menino é o sujeito. Vou para um exemplo que vocês encontram aí nos vídeos do YouTube. Então, esses castelos e mansões foram absorvendo. Então, eles são agentes. Percebam como é interessante? Como o professor Aguiar quer nos ensinar que no conto gótico, a casa, o castelo, o casarão, ele participa da história. Então, o sujeito agente aí é o próprio castelo e a mansão nesse texto que a gente está lendo. Eles vão absorvendo as lendas, a vida das pessoas, os medos das pessoas. Dúvidas sobre isso, sujeito agente? Toda vez que o sujeito pratica a ação do verbo, a gente chama isso de sujeito agente. Posso avançar? Pode. Eu vou precisar de 2 minutos a mais da atenção de vocês para eu poder explicar agora o sujeito paciente e a gente encerrar a aula de hoje, vocês tendo na cabeça o que é o agente da passiva. Agora, vamos para outro parágrafo. O toque final para a consolidação do novo gênero foi gestado por Horace Walpole. Eu não sei dizer o nome da pessoa, certo? Por esse escritor. Eu vou ler no meu português do Rio Grande do Norte. Horace Walpole. Eu não sei como é que diz o nome dele em inglês. O que eu quero que vocês percebam é que esse sujeito, olhe, o toque final para a consolidação do novo gênero, isso é o sujeito. É sobre isso que eu estou falando no meu período. É sobre isso que eu estou falando usando esse verbo aqui, essa expressão, foi gestado. Essa expressão aqui equivale a um verbo. Agora, percebam comigo, e assim a gente encerra o encontro de hoje. Quem praticou a ação de gestar esse toque final não é o sujeito, é por Wallace Walpole. Então, esse por Wallace Walpole aqui, que eu estou lendo com um inglês de faz de conta, é o agente da voz passiva. O sujeito sofreu a ação. Percebem? Então, vamos dizer assim, os conteúdos da aula, deixa eu digitar aqui para ficar mais fácil para vocês. Os conteúdos, os temas, para não colocar acento que meu teclado está ruim, os temas principais da aula foram anotados pelos estudantes. Ponto. Ou se eu poderia dizer assim, os estudantes anotaram os temas principais da aula. Onde é que eu tenho sujeito agente e onde é que eu tenho sujeito paciente aqui? Digam para mim, A por favor. gente são os estudantes, que foram eles que anotaram. Pelos estudantes é o agente da passiva. A voz passiva tem um agente, aquele que pratica a ação do verbo. Tá aqui, olha. É outro exemplo para a gente encerrar e ficar bonito. Olha. Pelos estudantes, já que esse sujeito, os temas principais da aula, ele não pratica a ação, ele sofre a ação de ser anotado. Quem pratica a ação foram os estudantes. Então, aqui eu tenho um agente da passiva. Beleza? Aqui eu tenho um sujeito que pratica a ação. Olha, os estudantes, eles praticaram a ação de anotar os temas. Então, aqui então no caso... Só mais isso. Eu tenho sujeito agente.
Professor, No Perguntas? caso, o sujeito agente pratica e o sujeito paciente sofre a ação? Exatamente. É essa relação que é para vocês terem na cabeça. Beleza? As questões de concurso bem difíceis jogam com isso, entendeu? Talvez vocês não encontrem numa questão essas palavras. Agente da passiva e tal, entendeu? Mas vai ter lá uma questão que a pessoa pensa que é de interpretação, mas que tem por base essa análise. Dúvidas? Professor, Ana Vitória Diga. Pereira ainda não entendeu o agente da passiva. Tem como o senhor explicar de novo? Explico de novo. O agente da passiva é o termo, é a parte do meu período que faz o que o verbo diz que aconteceu. Quem foi que anotou? Digam para mim. Quem foi que anotou? professor, Os estudantes. Então, o sujeito aqui, eu vou destacar de azul, com esse azul aqui, olha. O sujeito aqui é os temas principais das aulas. É sobre isso que eu estou falando. Agora, esse sujeito, ele não pratica a ação de anotar. Você não disse, os temas principais anotaram. Quem pratica a ação do verbo é outra parte. Essa parte que pratica a ação do verbo, quando não é o sujeito que pratica a ação do verbo, é o agente da passiva. Vamos para um exemplo do cotidiano bem besta. O cachorro mordeu, sei lá, a criança, não sei, o adulto, entendeu? O cachorro, então, praticou a ação de morder. Agora você pode dizer assim: o rapaz foi mordido pelo cachorro. Então, pelo cachorro é o agente da passiva, é aquele que praticou a ação que o sujeito sofreu. Beleza? Isso pode assustar no primeiro momento, mas quando você estuda isso e entende aqui na aula, lê de novo, começa a observar nas leituras, às vezes a voz passiva, às vezes a voz ativa e a intenção que isso tem, entendeu? Aí você consegue compreender isso melhor. Vamos lá, novas perguntas, podem fazer. Então é um que causa a ação e um que sofre, na verdade. Então, O que causa, não. O que causa, se você entender assim, você pode responder uma questão errada. O agente da passiva causa a ação do verbo? Não. Causa é outra coisa. Entenda Não. como pratica. Então ele pratica a ação, né? Certo? Para dizer uma palavra melhor do que pratica, é assim. O que o verbo expressa tem a ver não com o sujeito, mas com a outra parte, que é o agente da passiva. Certo? Então, sujeito, agente e agente da passiva é a mesma coisa, no caso. Não. Sujeito agente é quando o verbo está na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Quando o sujeito é paciente, ele sofreu a ação, e quem praticou a ação foi o agente da passiva. Vamos para outro exemplo aqui, para a coisa ficar clara? professor, sobe só um pouquinho ali, se puder, só para tirar um print aqui. Subir a fazer isso? É para aquele que... Isso. Espera aí que eu vou ajeitar para ficar mais legal para você. É, Melhorou agora? Deixa eu diminuir o zoom um pouquinho. pronto, tirei. Quando você tem... Olha, uma coisa que vai ajudar quem está com muita dúvida a captar melhor e a continuar estudando é isso. É sempre assim, olha. Foi gestado por, foi feito por. Se eu falar para vocês do jeito que tem nas gramáticas, vocês vão se confundir todo e vocês não vão entender. Porque na gramática você vai dizer assim, tem um verbo no particípio e sempre com emprego de preposição. Menino, é tanta coisa. Tentem entender o espírito. O espírito é assim. Você pode dizer que alguém fez algo ou que alguém recebeu algo que foi feito por outra pessoa. Então, vocês podem dizer, o professor Ciro deu aula de português. O professor Ciro é o sujeito. Ele praticou a ação de dar aulas. Até aqui tudo bem? Sujeito agente. O professor Ciro ensinou gramática. O professor Ciro é o sujeito, ele praticou a ação de ensinar alguma coisa. Agora eu posso dizer assim,
Gramática agora é o sujeito. Gramática foi ensinada pelo professor Ciro. Pelo professor Ciro é o agente, porque o sujeito é passivo. Ele recebeu a ação de ensinar. Certo? Entendi, agora entendi. Beleza? Isso vai ficar mais claro à medida que vocês continuarem estudando, à medida que eu der lá um texto para vocês, como eu vou fazer, e vou dizer, identifique um agente da passiva nesse texto aí. Aí vocês vão conseguir captar isso à medida que vocês forem fazendo. Professor, agora, diga. Ana Vitória perguntou, no caso, o agente da passiva é aquele que pratica o que o sujeito paciente sofreu? Agora ficou perfeito. Você pode ter uma questão de português bem gramatiqueira dizendo isso. O agente da passiva praticou a ação tal sofrida pelo sujeito? Aí é essa a resposta certa. Ficou perfeito agora. Então, sintetizando, sujeito-agente. O próprio sujeito é o agente. Ele pratica a ação. Certo? Quando o sujeito sofre a ação, eu vou ter lá um termo chamado agente da passiva. Tá aqui, olha. Pelos estudantes. Agora, eu recomendo fortemente a vocês olharem as outras aulas que tem no canal Professor Ciro Soares dos Santos, olharem outras aulas. Alguém está falando comigo ou deixou o microfone aberto? Certo? Eu recomendo fortemente porque eu estou explicando isso para vocês de uma forma, querendo que vocês percebam algumas coisas, e eu expliquei isso para as outras turmas de outras formas, querendo que eles percebam outras coisas. Mas o que eu quero que todas as turmas que passam por mim sejam capazes de perceber é o que o programa do IF me obriga a querer que vocês percebam. A relação. E Ana Vitória provou que ela já captou a relação. Qual é a relação, qual é a sintaxe que existe entre pelos estudantes e os temas principais das aulas? Foi o que Ana Vitória disse. É uma relação em que, pelos estudantes... Alguém está falando comigo ou deixou o microfone aberto sem querer? Sou eu, já estou confuso. Mas vá me ouvindo porque você está confuso, eu estou tentando tirar você da confusão. Mas deixa eu só perguntar. Então pergunte. Porque eu anotei assim, sujeito-agente é o que pratica a ação do verbo. E Perfeito. Eu anotei aqui que agente da passiva é aquele que praticou a ação que o sujeito sofreu. Tá perfeito, eu estou demonstrando o que você já disse. Tá perfeito. Olha, eu ainda estou confuso, não sei por quê. Porque talvez você esteja estudando isso pela primeira vez, você vai ter de ver de novo. Quando eu explicar na nossa próxima aula, mostrar novos exemplos, aí você vai acabar chegando. Daqui a pouco, Vitória, você está escrevendo. Eu escrevi na voz ativa, mas fica melhor se eu colocar na passiva. Entendeu? Tenha calma. Você já captou. O basicão você já captou. Agora eu vou demonstrar o que você já percebeu. Olhe, os temas principais das aulas é o sujeito. É sobre o que eu estou falando nessa pequeníssima frase. É o sujeito. Agora, esse sujeito, ele não anotou. Concorda comigo que não faz sentido dizer que o tema anotou alguma coisa? Concorda? Sim. E esse sujeito sofreu a ação de ser anotado. E quem é que pratica a ação? São os estudantes. Então, os estudantes aqui é o agente, aquele que age, é o agente. De quê? Da voz passiva. Tá claro isso? Beleza? Já aqui não, ó. Os estudantes... que é voz passiva, ativa, agora eu tô doida. Os estudantes anotaram. Aqui o estudante praticou a ação. Ele não sofreu. Aqui eu também tenho um sujeito, olha. Então aqui eu não tenho agente da passiva. Ele não existe aqui. O próprio sujeito é o agente. Quando o sujeito sofre a ação, eu tenho alguém que praticou essa ação. Quando o sujeito pratica a ação, é ele mesmo. Certo? Ok, gente? Professor. Então, encerrando aqui a leitura do texto, para eu dar mais um exemplo e revisar e tirar as dúvidas. Olhe, o toque final... Só um instantezinho, acompanha aqui o raciocínio, olhe. O toque final para a consolidação do novo gênero, isso é o sujeito. Esse sujeito, ele sofreu a ação de ser gestado. Foi gestado.
E quem foi que gestou? O Horace Walpole. Então, o Horace Walpole é o agente da passiva. Na voz passiva, quando o sujeito recebe uma ação, o agente da passiva praticou essa ação. Professor, Diga. no caso, quando tem esse negócio de agente da passiva e sujeito agente, sempre que tiver, tipo, a ação praticada, o que vier depois vai ser o agente da passiva? E se Eu não gosto a pessoa dessa que coisa fez... de você querer engessar depois, porque você pode colocar antes. Pode colocar antes Entendeu? também? Claro, agora Nos exemplos você que o pode senhor dizer, deu... os temas principais, pelos estudantes, vírgula, os temas principais da aula foram anotados, ponto. Não tem problema nenhum. Eu vou digitar, já que vocês estão... Professor que adora dar aula é isso. Quanto mais o aluno pergunta, mais ele vai, viu? A gente vai ter uma aula só sobre isso que eu estou mostrando aqui, olha. Pelos estudantes, vírgula, os temas principais foram anotados. A relação, a sintaxe é a mesma. Esse pelos estudantes continua sendo quem praticou a ação. Concordam comigo, gente? Que quem anotou foram os estudantes? Quem é que anotou? Quem foi que praticou a ação? Foram os estudantes. E esse sujeito, ele sofreu a ação. Os temas principais. Então, pelos estudantes, não interessa se vem antes, depois, no meio, continua sendo agente da passiva. A gente vai ter uma aula só sobre isso, ordem direta e ordem inversa. Então, essa sua intuição, ela tem de ser repensada. Não é porque veio no final. Certo? Certo. Eu quero ouvir outra pergunta, se tiver, e a gente fica aqui até 6 horas da noite, não tem problema. Perguntas? Mais alguma? Meu caro, alguma pergunta no chat? Sim ou não? Não vi, não. Deixa eu ver aqui. Não, professor. Tem não? Não. Gente, então, olha, vou parar aqui a apresentação para resumir, revisar e me despedir, tá? Durante esse segundo vídeo, nós tivemos, digamos assim, o fechamento da noção do que é o conto gótico, juntando esse vídeo com o vídeo anterior. Diga, Vitória. Eu ainda quero um exemplo do agente da passiva e... Esses que eu projetei aí, ainda você não conseguiu captar, não. Eu vou colocar esse material, você vai copiar e eu vou atender vocês individualmente. Que tal a gente deixar para continuar num CA? Eu tenho medo que o vídeo fique longo demais. Se eu for criar outro exemplo, explicar de novo. Ana Vitória, fique tranquila. É normal, quando uma coisa é muito nova para a gente meio que se assustar. E eu parabenizo você, porque você de primeira conseguiu anotar o que é o principal. Eu lembro que quando eu estudei pela primeira vez transitividade verbal, que é essa coisa de perceber o complemento do verbo, eu estudei assim: o verbo transitivo direto é aquele que tem um complemento sem uma preposição. E o verbo transitivo indireto é aquele que exige um complemento com uma preposição. Eu fiquei 6 meses e não consegui entender. Agora eu sei que meu aluno precisa entender que tem nome que exige um complemento, foi o que a gente estudou na aula de hoje, eu estou revisando. Tem verbo que exige um complemento. Depois eu falo que um chama objeto direto, o outro indireto e o porquê. Entendeu? Então, existe a possibilidade de você falar em português que alguém fez algo. Quando você diz que alguém fez algo, você está dizendo aí um sujeito agente. O menino escreveu no WhatsApp um texto. Aí o menino é o agente, ele praticou a ação de escrever, ele é o sujeito, agente. Agora, se eu disser, o texto no WhatsApp foi escrito pelo aluno, o sujeito é o texto, e pelo aluno é quem praticou a ação. Como esse sujeito ele é passivo, o texto ele é passivo, ele recebeu a ação, você vai ter o agente da passiva. Então, isso aqui, se está soando muito novo para você, você vai com calma, a gente vai ter outra aula em que eu vou trazer de novo isso, vai ter exercício para finalmente a avaliação. E se na avaliação você não conseguir fazer, eu vou fazer junto com você. Tá certo? Essa sua última explicação agora esclareceu mais aqui.
Eu vou repetir outras vezes e vou dizer de novo e tal e tal. Então, pessoal, na aula de hoje a gente viu o que é conto gótico. Olhem aí para as anotações de vocês. Ou para hoje, para nós, é toda pequena história, se for longa já não é conto. É toda pequena história com poucos personagens que tem alguma coisa de terror. Na origem, eram histórias que se passavam em castelos, em mansões, e esses lugares acabavam guardando os segredos, os fantasmas, enfim, as inquietações das pessoas, tá? E isso tem a ver com a arquitetura gótica, que é a arquitetura das catedrais imensas. Isso está presente no nosso dia a dia, porque a gente continua tendo filme que tem a ver com gótico, música que tem a ver com gótico. E a gente estudou, num texto sobre literatura gótica, a gente estudou o que é sujeito, o termo sobre o qual eu falo algo, quando eu escrevo um período. A gente estudou predicado, que é tudo que eu digo sobre o sujeito usando um verbo, tá? Viu que verbo é uma palavra que eu posso colocar no presente, no passado, no futuro. Viu que um nome é o nome das coisas em geral, ou a característica das coisas. Esses nomes podem exigir um complemento, que é o complemento nominal. Os verbos podem exigir um complemento verbal para eles poderem fazer sentido. E eu posso ter um sujeito que pratica uma ação, ele é um sujeito agente, e eu posso ter um sujeito que sofre uma ação, que é um sujeito paciente. Quando o sujeito ele é paciente, ele sofre o que o verbo diz, uma parte é o agente da voz passiva. Foi isso que a gente estudou na aula de hoje, e o nosso próximo encontro a gente já marcou aí, tem dia e tem hora, estejam preparados para anotar, para tirarem dúvidas, e eu vou retomar isso tudo com outros exemplos, tá? Eu vou parar a gravação e vou ouvir eventuais dúvidas que ainda haja, tá? Não tem problema, a gente se estende aqui. Só um instantezinho que eu estou parando a gravação agora. Valeu!